Nessa manhã feliz, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa escola bíblica dominical, essa que é a maior e melhor escola do mundo. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os alunos, todos aqueles que terão acesso a esta aula, a ministração dessa aula. Eu abraço a todos vocês. Um abraço especial à liderança da nossa escola dominical, aqui na ADMDF, ao pastor Douglas, o nosso presidente, que entre muitas funções que ele exerce, quero destacar aqui que ele é presidente do Conselho de Educação da CEG-ADB e um dos professores titulares da classe adulto da CPAD. Inclusive, foi o comentarista na lição do último trimestre. Abraço à nossa coordenadora, a missionária Dirley, e ao nosso superintendente, pastor Carlos Júnior. Deus abençoe a liderança da nossa escola dominical. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem o título Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Uma lição comentada pelo pastor Eurico Bergstein, no terceiro trimestre de 1993, que a CPAD repete para nós nesse ano. Hoje nós estaremos meditando na lição de número 3, 19 de julho de 2020, o despertamento renova o altar. Esse é o título, o despertamento renova o altar. Textual, ele diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 3, versos 2 a 5 e versos 10 a 13. Diz assim o texto sagrado. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia, irmãos, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo
que as vozes se ouviam de muito longe. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa leitura tão importante da tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa, meu Deus, falar comigo, possa falar com cada um dos alunos, meu Pai. Que a tua palavra esteja em nossos corações nesta manhã, pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui para essa lição o objetivo geral, que é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Como objetivos específicos, nós temos elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Nós teremos aqui a lição dividida em 3 tópicos. O primeiro fala sobre o despertamento conduz o homem ao altar, que tem como subtópico: os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Subtópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E o tópico 3, que não tem subdivisões, diz: cuidado com as imitações. Meus irmãos, na lição de número 2, nós aprendemos sobre o que é despertamento espiritual, como um milagre. Hoje falaremos também sobre despertamento, mas sobre a ótica de que o despertamento renova o altar. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, quero compartilhar com os irmãos o contexto histórico que é onde está posicionada a nossa lição. Então os irmãos sabem como foi explicado nas lições passadas do despertamento de Ciro, e o povo vem. E esse retorno é a primeira leva de judeus que vem para Jerusalém. Os irmãos sabem que teve 3 levas, a primeira com Zorobabel, Esdras depois Neemias, e esta é uma leva comandada por Zorobabel, um dos descendentes de Davi, no ano de número 538. É um grupo que, somando os judeus mais seus servos, dá aproximadamente 50.000 pessoas. Essas pessoas, elas chegam na terra e elas vão para as cidades que eles habitavam antes. Quando eles chegam nessas cidades, as cidades estão destruídas, queimadas. Imagina quanto mato, quanta sujeira, quanta coisa a se fazer, é preciso recomeçar. Recomeçar por si só já é difícil, os irmãos sabem. Todo recomeço requer uma série de esforços. Mas eles tinham que conviver com um problema. A Bíblia vai dizer que o terror estava sobre ele. Mas qual o terror? O terror dos inimigos. Eles tinham medo de morte. Eles eram atormentados, estavam tremendo de medo. Então, além de fazer aquela reconstrução de suas cidades, do lugar onde eles habitavam anos atrás, agora eles tinham que conviver com os perigos dos vizinhos. E passando sobre isso, chega ainda o mês 7º, que é um mês festivo em Israel. Então esse é o sentimento que há ali na nação de Judá. Momento de reconstrução, momento de medo e um mês festivo que se aproxima. E nesse clima é que eles vão a Jerusalém e aonde onde será ministrada a nossa lição. Essa chegada do povo a Jerusalém e o que eles fazem a princípio ali em Jerusalém, o povo como um só homem. Então vamos à nossa lição.
A introdução diz assim: nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Meus irmãos, nessa introdução, o comentarista vai falar sobre um fato que deve estar no coração de uma pessoa que busca um despertamento. É o fato de sentirmos necessidade de estarmos mais perto de Deus. Essa é uma preocupação que trago em meu coração, na minha vida cristã, desde que eu conheci Jesus. Eu sempre imaginei, eu sempre tive no meu coração que a vida ela só pode ser bem vivida com alegria, com paz, se nós tivermos Jesus bem pertinho de nós. Nós precisamos sentir a necessidade de cada dia estar mais perto de Deus. Então a lição ela também vai falar sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos sentindo a presença de Deus. É algo que eu procuro passar para a minha família, né, como sacerdote do meu lar. E você também tem que ter essa preocupação. Como está a sua vida? Você é uma pessoa despertada? Você é uma pessoa acordada espiritualmente? Ou você está dormindo? Como está a sua vida? Se você está meio cochilando, meio dormindo, nessa noite o Espírito Santo quer acordar você. Amém? O tópico 1 diz: o despertamento conduz o homem ao altar. E o primeiro subtópico diz: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito forte, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. A Bíblia diz, Êxodo 29, 43, este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Meus irmãos, esse subtópico ele é muito importante para a nossa lição e eu quero comentar pelo menos 3 coisas que eu achei importante aqui. A primeira coisa é que o terror, a tribulação, os levaram para mais perto de Deus. Veja, irmãos, é o 7º mês, é mês de festa. E o povo se reúne ali em Jerusalém para fazer festa ao Senhor. Mas o sentimento não é apenas de fazer festa. Não, o sentimento que faz com que eles cheguem mais unidos como um só homem é o terror, é o medo. Então o medo fez com que eles se aproximassem de Deus. É a primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos. Algumas vezes Deus permite nós sermos atribulados, vir a opressão, vir o medo, para que nós nos cheguemos mais perto de Deus. Então o Espírito Santo fala conosco nessa noite. Será que a tribulação que você está passando, o momento difícil que você está passando, não é para você se chegar mais perto de Deus? Venha para perto de Deus, se achegue a Ele. Irmãos, seria tão bom se nós chegássemos a Deus, não só nos momentos de tribulação. Que tristeza! Tem gente que só se chega a Deus nos momentos difíceis, no momento de morte, doença, desemprego. Mas quando as coisas vão bem, se abandona a Deus. Irmãos, vamos trazer no nosso coração desejo de fazer festa, desejo de cultuar a Deus, não só nos momentos difíceis da vida, mas em todos os momentos. Amém? Segundo, quero meditar com os irmãos qual o significado do altar para o Antigo Pacto. E aqui nesse tópico vai nos explicar. Né? O verso 42, 43 de Êxodo diz assim: onde vos encontrarei para falar contigo ali.
e ali virei aos filhos de Israel. Então, o significado do altar é que naquele altar Deus falaria com o povo estaria próximo de Deus. No momento em que o altar, há sacrifício sobre o altar, então Deus se compromete, conforme o texto que nós lemos, a estar mais perto do povo. Então, quando o povo vai a Jerusalém, quando se restaura o altar, então ali há um simbolismo muito lindo, muito importante, que é a presença de Deus no meio do povo. Deus se comprometia a estar no meio do povo através do altar. Então, o povo pensava, olha, só tem uma forma de nós escaparmos dessa tão grande tribulação, é através do altar. O altar nos proporciona estar mais perto de Deus. E nós, como povo de Deus, como povo judeu, sabemos quem é o Deus de Israel. O Deus que abre o mar vermelho, o Deus capaz de fazer coisas impossíveis. Amém, irmãos? E a terceira coisa que eu quero meditar com os irmãos nesse subtópico é que eles tinham bons líderes. Eles tinham Jesua, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governante, um descendente de Davi. E a Bíblia vai falar, e seus irmãos, os irmãos de Jesua e de Zorobabel, eram homens que estavam na liderança do povo judeu, eram homens comprometidos com a palavra de Deus. Eram homens comprometidos em agradar a Deus. E quando eu pensava nisso, irmãos, eu pensava, que momento feliz para a nação. Né? Que momento, poder olhar e ver que o seu governante é um homem de Deus, poder olhar e ver que o seu pastor, o líder da igreja, o sumo sacerdote, eles estavam preocupados em fazer as coisas certas. Né? Então é lindo, irmãos, que nós possamos ter no nosso país mais homens de Deus, que Deus possa levantar homens para fazer a diferença. E Deus conta comigo e com você. Nós precisamos fazer a diferença. Que Deus nos conceda lideranças, irmãos, lideranças sérias, tementes a Deus. Infelizmente, a nossa nação, quantos líderes que pregam uma coisa e vivem outra, homens que estão roubando a igreja, que estão mentindo para o povo. Quantas lideranças, quantos governos corruptos, homens que no momento de pandemia, de coronavírus, eles superfaturam, eles querem ganhar com a morte, com uma doença tão grave como essa. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, irmãos. Nós podemos ver que esse ministério, a igreja, tem orado para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? Tanto na parte administrativa quanto na parte espiritual. Nós sabemos, irmãos, que a grande diferencial é a parte espiritual, né? Quando a igreja se levanta, quando os homens de Deus são homens sérios e clamam a Deus, então o milagre acontece em uma nação e Deus converte os corações também dos nossos governantes. O subtópico 2 vai dizer assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No exemplo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então, irmãos, nesse início do tópico, vai dizer que todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Alguém pode dizer assim, eu posso perguntar para alguém, para você, nessa manhã: você quer ver fogo do céu descer? Você quer ver a glória de Deus? Então, é preciso restaurar o altar. É preciso. A palavra de Deus aqui na lição vai dizer assim no subtópico B: quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou,
mandou purificar o templo, tirar fora toda imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começa um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Meus irmãos, aqui vai falar sobre um momento na história de Israel, quando Ezequias assume o trono, ele purifica o altar de holocausto, porque o seu antecessor tinha copiado uma forma de altar lá de Damasco. Então nós aprendemos aqui que o modelo de culto, o modelo do altar, todo culto a Deus não pode ser copiado de deuses estranhos. É preciso haver uma santificação do altar. Mas como fazer esse tipo de coisa? Como conhecer? É preciso olhar para a palavra de Deus. É preciso ter um despertamento. É preciso acordar espiritualmente. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos em oração, todas as vezes que nós estamos lendo a palavra de Deus, então nós fugimos dos modismos, dos cultos que é feito a outros deuses, e nós nos aproximamos no modelo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Então, o comentarista vai dizer, o despertamento levou à separação do altar. Então, quando nós estamos despertados na presença de Deus, nós separamos o altar é santificado, e aí o culto a Deus, ele é feito da forma que se espera. A letra C diz, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Bendito seja Deus. Aqui mostra o cuidado de querer agradar a Deus. Aqueles líderes, eles construíram o altar sobre as antigas bases, da forma que era no momento antigo. A Bíblia de Deus, a Bíblia nos adverte, irmãos, a nós não removermos os marcos antigos. Então aqui eles fazem o altar da forma que eram feitos, da forma que a lei ordenava. E aqui, vamos repetir, o culto a Deus não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser da maneira que alguém pensa. Tem que ser da forma que o Senhor quer, da forma que Ele exige. E, repetindo, a forma que Ele quer, nós poderemos saber através das Sagradas Escrituras. Agora nós vamos para o tópico 2, que diz, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. O comentarista escreve assim, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Tudo isto porque Jesus, pela morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, irmãos, nesse subtópico, ele vai fazer uma comparação com o Antigo Pacto com o Novo Pacto. Ele vai dizer que no Antigo Testamento o ponto central de adoração era o altar. Mas hoje, na nossa época, no Novo Testamento, o altar foi a cruz de Cristo e Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
que foi imolado, que foi morto, que se entregou por nossa causa. Agora, nós não precisamos mais ir a Jerusalém. O escritor aos Hebreus, ele diz, em Hebreus 10, 19 a 22, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E ele faz um convite: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos adentrar o Santo dos Santos e adorarmos o nosso Deus com toda a força da nossa alma, meus irmãos. Então, o despertamento na vida de um cristão no Novo Testamento, um cristão que é despertado, um cristão, ele tem liberdade em acesso a Deus, em falar com Deus. É um momento de reflexão na sua vida. É um momento. E esse despertamento, ele começa quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Quando nós reconhecemos que Cristo pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Então, nós precisamos todos os dias olhar lá para o Calvário e ver o quanto Cristo sofreu por nós. E aí atendermos o convite que Hebreus nos faz, de entrarmos no santuário para adorá-lo, para dizer: Deus, eu te agradeço por tua morte expiatória, pelo sacrifício na cruz, eu te amo, e aí nos derramar na presença de Deus. É preciso, irmãos, um novo pacto. Jesus foi o Cordeiro, foi o sacrifício por nós, para nos dar liberdade de estarmos com Ele. O subtópico 1 diz assim: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho na consumação dos séculos. Enviou Jesus, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Deus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9 e 14. Então aqui, irmãos, o comentarista, ele nos leva à reflexão de que a obra, a morte expiatória de Jesus, não foi um mero acontecimento, um acaso na história, não. Foi algo planejado por Deus o Pai. Deus o Pai entregou seu Filho, ele planejou, entregou seu Filho. Jesus Cristo, ele se entregou por nós, deu sua vida por nossa causa. E o Espírito Santo ajudou a Jesus nessa tão difícil missão. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E ele precisava da ajuda do Espírito Santo de Deus para concluir até o fim a sua missão. O subtópico 2 diz assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, irmãos, esse tópico 2, subtópico 2, ele é muito importante, porque ele vai mostrar a missão do Espírito Santo de tentar convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrar o caminho que Jesus nos abriu através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Então, o comentarista vai dizer que o Espírito Santo é aquele que revela
iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, somente o Espírito Santo pode revelar essas profundezas, irmãos. A loucura do Evangelho. Às vezes nós pensamos, alguém, ele entendeu. Não, irmãos, a pessoa, ele só consegue entender com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra o sacrifício de Jesus na cruz no Calvário. É o Espírito Santo que mostra que ele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que um dia Jesus virá nos buscar. Aleluia. Essa esperança que nós temos no nosso coração não é coisa nossa. É revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus na estrada de Emaús explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Aqui há algo muito importante, irmãos, para nós meditarmos. Quantas vezes nós queremos falar sobre o vitupério da cruz, sobre quando Cristo sofreu por nós, e nós queremos convencer um amigo, um vizinho, um parente, e nós nos desesperamos. Tem gente, imagina um filho que não quer aceitar Jesus, e nós sabemos que Jesus está voltando, e às vezes nós nos desesperamos, pensando que nós podemos, através de um desespero, através de uma palavra dura, de um grito, um chacoalhão, né? A gente podemos convencer alguém, irmãos. Não adianta. É obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que explica, é Ele que ensina. Então, cabe a nós falarmos, cabe a nós pedirmos, Deus nos ajude, nos orienta, e o resto deixa com o Espírito Santo. Aqui o comentarista vai falar dos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. Por que o coração ardia? Era a obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Explica sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Quando Jesus falou está consumado, o véu do tempo se rasga de alto a baixo, fazendo-se abrir um novo caminho para mim e para você, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos em Jesus vitória. O comentarista diz ainda, por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Então o brado de Jesus, quando Jesus deu o brado consumado, a nossa vitória, ela estava garantida. Jesus venceu todas essas coisas. Mas como entender isso? E aí você vai dizer, irmão Jean, é fácil, é só explicar bem direitinho. Eu te digo, não é. Só é possível compreender essa explicação através do Espírito Santo de Deus. E a letra D, que é o último detalhe aqui, diz, o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Meus irmãos, sensibilidade não é para todas as pessoas. A sensibilidade, essa sensibilidade espiritual, ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus, que penetra os nossos corações, nos faz compreender o quão pecadores nós somos. É muito importante. Todo cristão precisa enxergar os seus pecados, compreender que todos nós somos pecadores, que todos nós pecamos. Seja um
um membro novo na fé, um pastor, um presbítero, todos nós somos carentes do perdão de Deus. E como é lindo quando nós nos curvamos, dobramos nossos joelhos, derramando lágrimas e dizemos: Deus, perdoa os meus pecados. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus que penetra os nossos corações, nos fazendo sensíveis à voz de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que possamos sempre ter corações sensíveis ao Espírito Santo. E agora nós vamos meditar no último tópico da lição, que é cuidado com as imitações. O comentarista diz assim: alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham. Então aqui o comentarista coloca um verso bíblico para explicar o que acontecia na época dos apóstolos. Colossenses 2, 23. Tinha o quê? Alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Então, desde o tempo de Jesus, irmão, nós vamos ver esses movimentos de pessoas, líderes que não têm Deus, que não sentem Deus, que não têm compromisso com a palavra de Deus, e aí surgem os movimentos. O comentarista ainda vai nos falar. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem que suas técnicas dominar o auditório, e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Anotei algumas aqui, olha só. Transferência de unção. Isso é comum, irmãos. A pessoa pega lá o paletó, suado muitas vezes, e pega e coloca no outro. Meu Deus do céu. Imagina você num lugar desse. Mas, irmão Jean, isso aí tem na Assembleia de Deus? Tem, irmãos. Tem. Colocar o povo para ficar rodeando igrejas por 7 vezes. Essa aí foi uma igreja vizinha minha. Assembleia de Deus, mano? Assembleia de Deus. Né? Então, o pastor sem nenhuma unção, com problemas espirituais, no pecado, ele começa a inventar as coisas. Faz o povo ficar rodeando 7 vezes e o povo, infelizmente. Né? Aí tem os ministérios de dança. Irmãos, eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, e aí eu fui numa igreja, e lá tinha ministério de dança, eu fiquei apavorado. Porque aquilo ali não é culto. Aquilo não é culto. E o povo que está assistindo está ali como se fosse um espetáculo, se estivesse num teatro. E por que aquilo acontece? É porque os líderes estão igual ao povo, ninguém está crente mais, começa a inventar as coisas, né? Começa a ter as imitações mundanas trazendo para a casa do Senhor. E aí tem outras coisas piores, né? Ministério de cachorro, e aí começam as invenções. E quantas vezes eu vi, irmãos, problemas de pessoas que de repente trazem aquelas caixas de promessa, só tem promessa, e ali começa as profetadas, revelações para agradar, e a pessoa começa a ganhar dinheiro, e daqui a pouco já deixa a igreja, e vira um comércio. São pessoas preocupadas em ganhar dinheiro. E tem muita gente que não quer ler Bíblia, não quer aprender a palavra de Deus, e aí é enganado por essas pessoas. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O comentarista ele ainda vai dizer aqui, assim: uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz das suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado,
Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu ouvi um cantor cantando no YouTube, lá em casa, e a música era até bonita. Mas quando eu olhei para o camarada e eu vi aquele jeito do show, eu falei para as minhas filhas, esse homem não é crente. E não demorou muito tempo, aquele homem realmente não era crente, estava enganando o povo de Deus. Então nós devemos ter cuidado. Tem muita gente, mas muita gente, irmãos, que estão imitando o mundo, estão querendo fazer shows, que não querem levar a nossa mocidade a pecar contra Deus, porque Deus não aceita um culto de qualquer maneira. Então, cuidado com os shows que você planeja aí, que Deus guarde o seu coração. A Bíblia, irmãos, é a nossa bússola. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm características do verdadeiro despertamento espiritual. Então, como deve ser o culto? De acordo com a palavra de Deus. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o despertamento, o avivamento, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do despertamento? Qual é? É fazer com que nós estejamos perto de Deus. É fazer com que o nosso coração continue a arder todos os dias da nossa vida, até o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, um despertamento, um avivamento, uma imitação mundana que nos afasta do verdadeiro culto, então ela não pode ser aceita no nosso meio. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus nos dê líderes bons, como tinha o povo judeu, né? Que Deus nos dê uma liderança boa, que sempre esteja disposta a nos dizer qual que é o verdadeiro culto, a forma de servirmos a Jesus, mesmo que às vezes seja uma palavra dura. Amém? Então nós vamos agora para a conclusão, meus irmãos, da nossa lição. A conclusão diz assim: no antigo pacto, o altar era o ponto central do culto a Deus. Hoje, através da morte expiatória de Jesus, temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos para oferecer nossa adoração ao nosso Deus. Nós temos liberdade, nós podemos adentrar o santuário de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou e assim oferecermos um culto perfeito da forma que Ele quer. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter um coração pronto para obedecer a palavra do Senhor, prontos a fazer a vontade de Deus de acordo com o seu querer. Deus abençoe os irmãos. Foi uma alegria estar aqui comentando essa terceira lição de Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração todos juntos? Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero te agradecer, meu Deus, por essa lição. Quero te louvar pelo privilégio de estar com os irmãos nessa manhã. Ó Senhor, venha guardar o meu coração, venha guardar o coração dos irmãos, para que possamos sempre, Senhor, nos lembrar do sacrifício expiatório de Jesus feito na cruz no Calvário, meu Deus. Ali, aleluia, onde o Senhor nos abriu a porta para oferecermos um culto perfeito ao Senhor. Que o sacrifício da cruz possa sempre estar em nossos corações e que nós venhamos a fugir, meu Pai, de toda imitação mundana e que possamos, cheios do Teu Espírito Santo, aleluia, alicerçados na Tua palavra, oferecermos a Ti um culto perfeito, da forma que o Senhor merece. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.